Hoje eu estou em São Luís do Paraitinga e vou te contar tudo sobre a raça Toggenburg. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinário 360 na estrada a bordo da Fiat Titano Ranch 2026. E a minha convidada de hoje, Cecília Blanco. Estou muito feliz de estar aqui Obrigada. em São Luís do Paraitinga. A melhor cidade do Vale, a E- mais charmosa. Exato. E aqui é muito famoso pelo carnaval. Pelo carnaval e pela festa do Divino, que vai ser agora em maio. 15 Uhum. dias de festa, é uma loucura. Bom demais, né? Bom demais. E o nosso bate-papo aqui tem muita coisa voltada para a cultura, mas também tem muito agro, tem muita pecuária aqui em São Luís. E para a gente falar de uma raça que é tão importante, que você produz aqui, é o Toggenburg. É isso, um caprino, né? Isso. Essas meninas são originárias da Suíça, mas na verdade eu as adquiri no Nordeste. Tá. No Nordeste nós temos o quarto maior rebanho caprino do mundo. É incrível Gigante, isso, né? né? E em São Paulo menos, a gente tem alguns criadores, mas muito voltados sempre para o leite, como é o meu caso, que acabei escolhendo a Toggenburg por conta dessa característica leiteira dela, e para a produção de queijos. E quando a gente fala dessa caprinocultura, antes disso você teve uma trajetória profissional diferente, né? É. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Então, eu sou de Santos, Aham. mas minha mãe é nascida aqui em São Luís, então eu passava as férias em São Luís. E eu acabei desenvolvendo essa paixão pelo campo, pelo agro, mas eu morava em Santos, tinha minha vida lá, fiz faculdade de Direito, prestei concurso, 30 anos de Tribunal de Justiça, eu Eita. era juíza e, enfim, foi uma trajetória bem bonita, que eu Uhum. adorava tudo isso, mas o campo estava me chamando em algum momento, né? E já planejando a minha aposentadoria, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, né? E eu não sabia ao certo para que área ir, né? Pensei em vários projetos diferentes. E aí, assistindo um filme francês, Uhum. calhou de ver uma mulher que ela não estava se aposentando, ela simplesmente estava cansada da vida na cidade. E ela largou tudo, fez escola agrícola, comprou um sítio, foi criar cabras e fazer queijos. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, nossa, adoro culinária. E as cabras são animais lindos e dóceis e de pequeno porte. Eu acho que vai ser esse caminho. E aí, essa vida anterior de direito, magistratura, me trouxe um ensinamento para sempre, né? Nada se faz sem conhecimento. Exato. Então, como a minha aposentadoria estava prevista para 2020, em 2015 eu comecei a estudar e fui procurar cursos e fui para Minas Gerais, lá a faculdade em Belo Horizonte tem cursos para caprinos, né? Professora Aurora, e fiz 2 cursos lá com ela, Maria Pia. E aí fui me apaixonando, né? Uhum. Aí fui me apaixonando, aí é isso. E é uma raça que a docilidade é muito grande, né? Os caprinos É, são muito fáceis, né? De... eles são quase que cachorros, né? Aham. Porque eles vão se chegando, eles se esfregam na gente, eles gostam de carinho, é uma delícia, é uma delícia. E essa raça em específico, Uhum. ela tá para o caprino, assim como a Jersey tá Pro para bovino. os bovinos, né? Então você tem uma Sanem, por exemplo, que ela é holandesa, ela dá muito leite, né? A Tog, como uma Jersey, ela dá menos leite, mas ela tem mais sólidos. Uhum. Então, se você quer vender leite, você vai procurar uma Sanem. Se você quer produzir queijo, então você procura uma Tog. Não que você não possa fazer leite, Uhum. queijo com a Sanem, obviamente que sim. Mas cada uma com a sua peculiaridade e aí você aproveita o que a raça tem de melhor, né? Sim. E antes da gente começar a gravar, você me contou, né, da estrutura de otimizar, a propriedade era de um jeito e você conseguiu adaptar, você fez alguns piquetes aqui. Como é que foi
essa Isso. adaptação de aprender o novo, né, e conseguir otimizar em cada lugarzinho da propriedade uma cultura diferente, algo para que você reutilize durante os dias dentro da propriedade. Então, dentro desses estudos todos que eu fiz, uma coisa que os professores sempre chamavam a atenção, e a literatura também, é que o maior problema do caprino na região sudeste é a umidade que a gente tem, né? Aqui, por exemplo, a gente está na Serra do Mar, né? Eu Exato. procurei o lugar mais úmido. O desafio, né? É. Aham, Já não bastava toda a dificuldade, eu fui achar mais uma, né? Mas aqui o lugar é muito lindo, né? aham. E tinha essa raiz que me trazia para cá. Mas eu tinha que ter essa preocupação. E eu vim para cá com a ideia de fazer alguma coisa que fosse natural, que eu buscasse essa raiz mais tradicional da criação. Eu não queria que a minha criação fosse alguma coisa. É lógico, a gente busca ter lucro, receber, Claro, natural. precisa, é um Sim, é lógico. negócio. Mas eu queria que fosse com essa menor preocupação empresarial, no sentido de não sacrificar o animal, Uhum, né? Nesse sentido, não de organização. sim. Então, eu queria criar da forma mais natural possível. Então, se você observar, minhas cabras todas têm chifres, eu não tiro os chifres. Tem quem tire, eu não estou criticando quem Uhum. faz de outro jeito, cada um tem a sua forma de criar, né? Eu prefiro criá-las assim. Eu nem identificação por Botam, né, por brinco brinco, eu não aham. coloco, elas têm um colarzinho E com o cada uma com o seu nome, próprio nome, né? cada uma com seu nome. E, então a gente tem de tudo. Ah, todas elas com seu nome, os bodes também. Aqui são 33 cabras Uhum. e 2 bodes. A gente está querendo chegar a 40 cabras em lactação e 5 a 10 cabras de reposição e ficar desse tamanho. Tá. Porque eu quero fazer pessoalmente os meus queijos e então eu acho que 100, 120 litros um volume razoável para uma pessoa dar conta, né? Porque a Sim. gente tem que pensar que tem ainda a comercialização. Primeira coisa, você tem que pensar no ciclo do verme. O verme ele já está nelas, a gente não Exato. tem como evitar isso. O que a gente pode evitar é que ele prolifere. Ele não consegue fazer isso no interior da cabra. Então os ovos são colocados lá, mas esses ovos não eclodem no interior dela. Então elas defecam e esses ovos vão eclodir do lado de fora. Então você tem que tomar conta do seu pasto, porque os vermes vão estar lá. E elas vão comer, vão pastejar e vão engolir esse verme já criado. E aí sim vai aumentar o número de vermes dentro dela. Então o que a gente faz? Obedece esse ciclo. É lógico que não é preciso, mas é estimado, né? Aproximado. Então, esse ovo vai eclodir em mais ou menos 5 dias. Uhum. Então, a gente deixa 5 dias no piquete e passa para o outro piquete. Vai rotacionando. Vai rotacionando. Então, eclodiu aqui, a gente passou para o outro. Então, elas vão defecar, vai sair os ovos. Mais 5 dias, a gente passa para o outro. São 11 piquetes. Com isso, a gente consegue fazer um giro em que ultrapassamos os 30 dias aproximados de vida dessa larva. Uhum. Porque ela não resiste fora de um corpo para parasitar mais do que isso. Então, desse jeito a gente consegue diminuir o volume de larvas aqui. A gente tem uma égua que ela está ali embaixo, a moema, que ela também serve meio que aspirador de pó de larvas. Então, quando as cabras saem do piquete, a gente coloca a moema atrás. Uhum. Porque os vermes das cabras não fazem mal para a égua. Então ela também vai limpar o chão que depois as cabras vão Naturalmente, passar. né? A gente veio gravar e você estava me perguntando se podia subir com as meninas ou não. Sim. A gente tem essa preocupação do chão não estar molhado. Porque se ele estiver molhado, ela vai subir para a ponta do capim. Se estiver seco, ela desce para a raiz, menos possibilidade De uma infestação de ali. uma infestação, da cabra conseguir comer, né? Então, além desse manejo no pasto, né, a gente tem uma segunda preocupação que é trazer na alimentação
fitoterápicos também, né? Então a gente fornece no coxo abóbora com as sementes, né? E folhas de bananeira. Todos os dois trabalham como vermífugos naturais, né? Sim. É E é isso. interessante falar também desse manejo, desse cuidado. Eu vi que tem uma preocupação muito grande, os funcionários bem treinados, né? O pessoal muito bacana. É, E tem essa preocupação também do treinamento dos funcionários, de trazer, de mostrar para eles o cuidado com o animal, o bem-estar. Então, conta um pouquinho para a gente como é que vocês fazem também. Tem veterinários aqui que vêm dar consultoria, né? tem a doutora Kalina, vem aqui, é ótima. Ela é especialista em caprinos, né? E os funcionários, o seu José e o Adenilson, eles estão muito abertos para o conhecimento. E, na verdade, assim, eu trouxe um pouco daquilo que eu sabia de forma não empírica, né? E Uhum, eles não, eles estão ali aprendendo na raça, todo no dia dia. a dia, né? E a gente meio que aprendeu junto, porque, como eu falei, eu É não sou tudo dessa novo, né? área, eu Aham. não sou dessa área. Então, eu vou lendo, a Kalina vai nos dando instruções, o seu José traz lá uma ideia, o Adenilson traz uma outra, e a gente vai conjugando isso. Mas o mais legal é que eles têm amor aos bichos, sabe? Então, assim, a gente acompanha os partos, por exemplo, né? Todo parto a gente está lá, ajuda a secar, Aham. meio exagerado até, mas enfim, a gente curte. E eu tô do lado delas, né? Parede com parede. Então eu ouço quando está acontecendo alguma coisa. E assim, 3 horas da manhã eu ligo e falo, gente, está parindo. Eles vêm. Uhum. E eles vêm, não vêm com cara de, ai, que chato. Eles vêm com Com cara de, alegria, ai, que né? legal, vai Aham. nascer mais um, sabe? Então é muito bacana mesmo. Eles se apaixonaram pelo projeto. Muito bom. Trazendo aqui para produção, né, de tudo que você tem feito, você montou uma queijaria muito legal, tá, Isso. uma estrutura muito bacana. Conta um pouco para a gente, tem muita receita, tem novidade? Como é que é esse manejo criando o queijo, né, gerando um alimento para as pessoas? Você sabe que o paulista está numa fase muito bacana para queijo. Porque o que acontece? A gente tem um pessoal de Minas que você fala mineiro, você já pensa queijo, né? Uhum, Só que essa tradição toda que o mineiro tem de queijo é uma maravilha, porque se você fala assim, esse queijo é canastra, você nem pisca, você compra, uhum, tá certo? Mas isso também engessa, né? Porque aí você tem que fazer o canastra. uhum, A gente não tem essa mesma tradição, né? Embora a gente tenha bacias leiteiras no estado de São Paulo, a gente não tem essa mesma tradição mineira, com nomes fortes de queijo, né? Então isso abriu para o paulista um leque que a uhum. gente pode usar criatividade, né? Exato. Então a gente está ganhando nisso. Tem queijos assim maravilhosos aqui no estado, gente fazendo coisas muito bacanas por conta dessa liberdade de criação, né? Então, eu comecei aqui fazendo queijos frescos, né? São os queijos mais básicos. E eu faço um queijo que a gente chama de lático. Bom, todo queijo não é lático, Uhum, sim. é lácteo. Uhum, Lático não necessariamente. Lático quer dizer uma forma de fazer esta massa. Quando você coloca muito coalho, muita enzima, você faz um queijo enzimático. Quando você não põe o coalho ou põe uma quantidade mínima, você faz um queijo lático. Esse queijo lático vai se formar muito mais pela ação do ácido lático do que pela ação da enzima. Por isso esse nome uhum, da técnica lático. Então você tem um queijo eh, com uma textura mais leve do que é a textura do enzimático e que demora 16 horas para ficar pronto. Um queijo enzimático você faz em 30 minutos, uhum, né, a massa. Esse demora 16 horas para essa massa ficar pronta. Então, nesse caminho aí, a lactose vai sendo consumida para produzir o ácido lático que causa a reação de coagulação no leite. Então, você tem um leite com uma quantidade menor de lactose. Não que não tenha, mas é uma quantidade menor de lactose. E o queijo de cabra tem essas benesses que advêm do leite, que é de ser um
um produto com uma digestão mais fácil. As moléculas de gordura, de proteína do leite de cabra são menores que as do leite de vaca. Vamos pensar nos dois mamíferos, né? Sim. Você tem uma vaca que é uma coisa imensa, te mostrei minha bezerra, tem 50 quilos quando nasceu. Eu tenho uma cabra que tem 3 quilos, 4 quilos quando nasce. Então, as moléculas de gordura e de proteína são menores. Por isso é mais fácil de quebrar, mais fácil de digerir. Então, se você tomar um copo de leite de vaca, você vai precisar de 2 horas para digerir esse copo de leite de vaca. De leite de cabra, 30 minutos. Então, é um leite, as pessoas falam, é mais forte? Não, tem a mesma quantidade de proteína, de gordura, mas ele é melhor absorvido. E a palatabilidade dele é diferente também, né? Ah, tem, porque a gente tem essa especificidade, né, que são os ácidos graxos caprinos, né? Então, são caprino, capróico, agora eu não vou lembrar todos os Não nomes. tem problema. Mas, enfim, são eles que trazem esse sabor. Mas uma coisa, você até me perguntou isso, uma coisa é você ter esse sabor, você está comendo um queijo de cabra, ele Sim. não vai ter o mesmo gosto do leite de vaca, senão qual o sentido? São coisas totalmente diferentes, Né? né? Então, você vai comer um queijo de cabra, tomar um leite de cabra, ele tem o sabor caprino. Mas é o sabor caprino, não é sabor de bode. Exato. Isso é um ponto legal da gente abordar, que na estrutura tem uma distância entre o bodário, que é o lugar onde ficam os Isso. bodes, para as cabras, né? Isso. Porque muita gente ainda tem um receio, mas será que vai ter aquele gosto forte, O o cheiro, cheiro. né? Então tem essa preocupação também no momento da ordenha, né? Tem um certo, vamos dizer assim, um Preconceito, vai? preconceito. Tem um certo preconceito? Tem. E uma vez assistindo uma palestra de uma moça que produzia café orgânico e tal, e ela falando assim, a gente não pode ficar ofendido quando a pessoa não conhece Exato. e estranha. Se você está fazendo uma coisa diferente, é normal causar estranhamento, né? Então, acho natural que as pessoas hesitem, mas dificilmente, depois de experimentar, elas não continuam comendo. Essa história do bode estar longe é porque o bode tem feromônios e eles são voláteis. Então, eles acabam grudando nas cabras. Se estiver perto de uma ordenha, ele vai grudar no leite. E isso tudo acaba passando, obviamente, para o queijo. Então, por isso essa distância. Eles só se juntam, porque aqui a gente faz monta natural, quando a gente percebe o cio de alguma cabra, a gente pega aquela cabra em específico, leva para o bodário, lá eles namoram e ela volta para dentro do capril, né? E com isso a gente evita esse tipo de contaminação, né? Sim. E é interessante a gente trazer, que eu converso com muitas pessoas, né? Eu falo, pô, vou gravar lá na propriedade. Eles falam, nossa, mas o queijo de cabra eu ainda tenho um pouco de receio, um pouco de preconceito. Eu falo, não, você tem que experimentar. Sim. E existem diversos tipos de queijos, né? Sim, sim. Todos os queijos que você faz com leite de vaca, você pode fazer com leite de cabra. Os resultados podem ser diferentes, mas em tese todos você vai conseguir. Uma exceção são os queijos de massa filada, mussarela, provolone. Por quê? Justamente a história da proteína que eu estava te falando. A proteína ela é menor. Eu gosto de um jeito de explicar, que foi meu sobrinho, que é estudante de medicina, explicou. Ele falou, tia, as proteínas ficam dobradas em cima delas. Então Muito é bom. isso, ela tá toda dobradinha, né? Quando você esquenta, porque você tem que esquentar a massa para poder filar, né, puxar a massa, essa proteína abre. Por isso que a gente estica o queijo. Então, aquela coisa de esticar o queijo, a ação do calor fazendo essa molécula de proteína, de caseína, relaxar. Então, ela se estica. Como eu disse, a de cabra é menor, ela não consegue fazer toda essa extensão, então ela rompe. Então você não tem uma massa filada bonita. Você pega uma massa de búfala, você leva longe Vai o embora. fio da massa. A mesma coisa de boi, de vaca, né? Dos bovinos.
mas do caprino isso já não vai acontecer. Então, se não é o melhor resultado, vamos usar outra técnica, né? Vamos fazer outro tipo de queijo. Mas você pode fazer um meia cura, você pode fazer um camembert, você pode fazer qualquer queijo, alguma coisa que se pareça com um parmesão, com um cheddar, e eu falo um cheddar inglês, né, que é um queijão lindo, não é Sim, nada a ver sim. com o cheddar do McDonald's, não Exato. é isso, mas todo tipo pode ser feito. Muito interessante. Você trouxe também dessa questão do selo de inspeção, né? Aqui, Sim. a propriedade que ela é certificada, tem uma fiscalização da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Então, é trazer para as pessoas esse cuidado com o alimento. O alimento ele sai com um certificado, né? Ah, isso precisa ter. Assim, a gente tem que pensar que a gente está levando comida para casa das pessoas. E essa comida pode ser ingerida por pessoas absolutamente saudáveis que podem lidar com qualquer problema que esteja ali naquele queijo, mas ela também pode ser ingerida por idosos, por Sim, crianças, por gestantes. Então a gente tem que ter muito cuidado e com muita isso, né? Muita responsabilidade, né? responsabilidade. Isso é um dos pontos de eu querer fazer pessoalmente o queijo. Eu quero saber exatamente o que está acontecendo dentro da queijaria. Então, antes de entrar na queijaria, eu troco a roupa inteira. Eu ponho máscara, eu ponho touca. A todo momento eu estou lá com álcool 70 nas mãos. Então, essa é uma necessidade para você fazer um alimento de qualidade. Exato. Primeira coisa, você precisa ter comida. Você precisa ter uma raça bacana, Uhum. né? Vamos começar dali. Exato. Você tem que ter uma raça bacana, né? Que sirva o teu propósito, né? Não adianta pegar um animal de corte e querer fazer queijo com leite, São habilidades né? totalmente diferentes. Exato. Aí você precisa ter uma raça bacana. Você precisa ter uma alimentação bacana, um manejo sanitário bacana. E daí, com esse leite da melhor Fantástico, né? qualidade, você tem que tratá-lo com o devido respeito, com toda a higiene possível e buscando as melhores receitas, a melhor técnica que você tiver para empregar ali. Quando a gente fala da alimentação das cabras, qual que é o diferencial? Eu vi que você planta muita coisa aqui, mas o que elas comem? O que faz esse leite ter tanta excelência? Então, os franceses falam muito disso, né, do Uhum. terroir. Aquilo que você traz que é característico da onde você está, né? E aqui a gente se preocupou em colocar Tifton, que é um capim de ótima qualidade, com a questão da proteína mais elevada do que que as outras gramíneas, e a gente complementa isso no coxo também. Então aqui a gente tem capineira de capiaçu, que é dado tanto picado quanto talos mais baixos, menores, ali nos seus 50 centímetros mais ou menos, ficam mais tenros, elas adoram comer coisas mais longas, elas não gostam de coisas muito picadinhas, elas são muito curiosas para comer. E uma coisa que a gente dá aqui também diariamente é folha de amoreira, então por isso a gente tem um pomar bem extenso de amoreiras que elas são podadas diariamente para fornecer essa qualidade no coxo, que é uma quantidade maior de proteína. Uhum. A gente dá a ração também, que é a parte de grãos, etc. Mas a gente compra uma ração mais natural possível, indicada pela veterinária. E além do Tifton, do capiaçu e da amora, a gente também fornece abóbora, como eu falei, a folha de bananeira, também são alimentos, apesar de Sim, ser um sim. fitoterápico, e a gente também fornece feijão guandu. As folhas de feijão guandu, não o feijão. O feijão não é bom para elas. Então, quando começa a fazer a fava, já não é mais momento de dar. Mas as folhas, elas amam. Adoram, né? Adoram. E o milho, né? O milho a gente usa ele inteiro. A gente passa na picadeira junto com o capiaçu. Então vai grão, vai tudo junto e elas também comem Gostam bem. de Muito, boca né? cheia. Bom demais. Bom, agora é a hora boa da nossa entrevista, de experimentar os queijos que são produzidos aqui. Conta um pouquinho pra gente de cada um, Cecília. Então, aquela técnica que eu te falei, todos são láticos, tá?
Mas aí tem 3 possibilidades diferentes. Aqui é uma massa lática fresca. Esses 3, na verdade, são a mesma massa. Eu mudo a forma, o jeito como eu coloco para dessorar. Esse não tem tempero, este é com tomilho. A massa dele tem alho e por fora ele é envolto de orégano. Aliás, esse aqui, ó, você coloca um tequinho de azeite em cima, fica tudo muito bom. Esse aqui também fica bom com azeite. Olha, imagina as pessoas que estão vendo a gente preparar aqui, a vontade que eles estão de experimentar, e agora é a parte mais interessante, né? Esse aqui eu falaria para você comer sem nada. Tá. Dá para passar embaixo da mesa ou não? Muito leve, bom. hein? Não é? É uma textura bem leve, né? É a mesma massa, só que, tá vendo? É a mesma massa, só que ele tem o tomilho. Vou experimentar. Esse, ó, tá vendo? Ele é bem cremoso. Se você diz que gosta de coisa temperada, eu acho que você vai amar. De sentir os sabores, os aromas são totalmente diferentes, né? Do que a gente tá acostumado. É totalmente diferente Mas do não do tem queijo. nada de bode, né? Não tem cheiro de bode de Nem forma gosto, alguma, nem né? gosto de O bode. aroma, né? Tem um alhinho no fundo, né? É o alho de urso. É um alho que é diferente, não é o alho. Tem o de alho, eu vou te passar. Deixa eu pegar uma. Nossa, muito gostoso. Muito gostoso. Você que está assistindo aqui, olha, eu tô muito contente, muito feliz. Esses programas são maravilhosos, porque a gente vem, experimenta, conhece gente nova, conhece outras cidades. Então, olha, vale muito a pena experimentar. A gente está chegando na parte final do nosso bate-papo. Ah, que pena. Eu quero te agradecer por ter nos recebido, de bater esse papo com a nossa equipe, de trazer informações para as pessoas que estão nos assistindo. Legal, bacana. Porque é muito válido a gente mostrar a importância do produtor, né? Que o produtor está preocupado, está produzindo com qualidade e que a gente entregue cada vez mais algo diferente para as pessoas, que as pessoas tenham a oportunidade de experimentar esses alimentos produzidos aqui. E como é que elas fazem para entrar em contato com você? Você tem uma distribuição própria? Como é que faz para encontrar esses produtos? Aqui em São Luís, eu vou falar em São Luís, né, porque a gente está aqui, tem uma amiga querida, a Lara, que tem um restaurante aqui e os meus produtos estão lá. Eu tenho uma geladeira só dos meus produtos lá. Então lá pode ser consumido, em São Paulo no Queijólatra, que fica na Rua Melo Alves, e em Santos, que é onde eu morava, casa, né? né? Porque agora eu já estou aqui, né? Tem no Vila Burguese também o supermercado lá. Então Legal. é isso. Bom demais. Então, muito obrigado. Imagina. Tá? Que a gente se encontre em outras oportunidades. Legal, muito bom. Adorei receber vocês aqui. Bom demais. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Até o próximo episódio do Na Estrada.